agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bummies Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bummies Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. De volta, nessa segunda parte, conversando com esse grande juiz, Dr. Luiz Nazareno Hausler, falando aqui, né, desse palco de julgamento, onde acontecem, né, decisões de vidas, né, onde as pessoas às vezes vêm em liberdade, são julgadas aqui, têm sua vida tolhida, privada, né, condenada, muitas das vezes absolvida, sai por aquela porta lá com seu alvará de soltura. Mas, Dr. Hausler, agradecer, né, novamente, por, mesmo de férias, em quarentena, eu vim aqui trazer a informação, trazer a notícia. Ninguém poderia deixar de trazer o senhor aqui no nosso programa para conversar com a nossa sociedade. Dr. Hausler, voltando aqui à situação de julgamento. A questão de segurança, nós temos a Polícia Militar, que conduzem aqui os réus, e a gente sabe que alguns deles muito perigosos, aquela situação toda. E até mesmo a entrada que o senhor libera, né, de acadêmicos, de pessoas do povo, da família, que vêm para assistir esse julgamento. O senhor sempre se precaver muito bem? A gente sabe que aqui é um local de risco. Está acontecendo julgamento, pessoas desesperadas, pessoas que não aceitam, se dizem inocentes, outras, né? Como é que o senhor se prepara para tudo isso? Na verdade, o nosso corpo da Polícia Militar, que nos presta o apoio aqui... Que é o Gabinete Militar da... eles são muito eficientes. Inclusive, na entrada ali aqui no fórum, tem detector de metal. Então, todo mundo que passa ali é detectado se traz algum tipo de metal, alguma coisa. Se houver alguma coisa que possa trazer risco a alguém, já fica retido lá na entrada. Os policiais militares também, que dão apoio para nós no dia do julgamento, eles sempre estão atentos ali. Então, sempre dão 2 policiais ou mais, dependendo da quantidade de réus. E eles sempre estão atentos, não só ao réu, mas a tudo que ocorre. E eu também, quando estou no julgamento aqui, eu sempre estou observando algum movimento diferente. O senhor teve algum caso de desrespeito, de agressão do réu aqui, juiz? Não, eu já tive casos das pessoas se manifestarem após o julgamento, xingar a pessoa, chamar de assassino e tudo, mas são expressões que você não tem como impedir. Verdade. A pessoa vai manifestar uma palavra. O que você faz, se ainda estiver em andamento o julgamento, é mandar retirar a pessoa. Eu costumo, primeiramente, pedir que fiquem em silêncio. Eu já converso quando eu vejo o plenário cheio, para desligar o celular ou deixar no silencioso, e se tiver que atender a ligação, vou atender lá fora. Alguns julgamentos... Crianças, eu não impeço que permaneça aqui, a não ser que o julgamento venha a tratar de situação de estupros, que poderão surgir situações... Assuntos inadequados para criança, que são inadequados para criança. Mas, e se chorar? Se chorar, eu já peço que saia, porque qualquer distração dos jurados
poderá fazer com que eles percam algum elemento fundamental na formação da sua convicção. Com certeza. Doutor Rossi, durante julgamentos também nós já cansamos de assistir, né, exposições por televisão, por telões, dos advogados e até mesmo dos promotores. Isso é legal, isso é permitido? É legal, mesmo com imagens chocantes? Não, imagens... é legal. Desde que eles comuniquem antes... Que vão ser apresentados? Que vão apresentar e tudo, não tem problema nenhum, não. Eles não podem chegar e surpreender. Então, por isso que eles têm que trazer todos esses elementos, no mínimo 3 dias úteis de antecedência. Algum julgamento importante, complicado que o senhor já fez aqui, em que o advogado ou o promotor pediu para suspender enquanto ele trazia uma nova prova, enquanto ele trazia e localizava uma nova testemunha? Acontece? Aconteceu? Não, pode já acontecer? Aconteceu de trazer a testemunha já, de buscar a testemunha já. Já aconteceu de contribuírem, inclusive. E, acontece também casos da gente ter que... Já aconteceu algumas vezes, poucas vezes, porém já ocorreram algumas vezes, e nós íamos fazer a inspeção in loco. Sair local, daqui do julgamento para fazer? Com os jurados. Com os jurados. Numa Kombi, acompanhado pela segurança adequadamente. Pela segurança, por mim, pelo promotor, pela defesa. Íamos no local para fazer uma inspeção. Digamos, daquele local dava para enxergar onde ocorreu o crime? Então é um esclarecimento... É um esclarecimento no local do crime. Já ocorreu algumas vezes de nós fazermos isso. E isso foi favorável? Foi suspenso? Foi muito bom, porque esclareceu para as pessoas a distância. Por exemplo, teve um caso aqui, onde a testemunha disse que estava dentro do banheiro e que no banheiro tinha uns tobogã. Tobogã, né? Com bongó. Aqueles negócios furos. Tijolos de combogó. Então... tijolos furados. Que daria para ter a visão de dentro do banheiro lá para onde ocorreu o crime. E todos nós, inclusive eu, fiquei... Mas a testemunha assegurou isso. Então tá bom, vamos lá. Os jurados quiseram ir ver. A defesa e o promotor disseram, então vamos lá ver. Aí fomos lá. E ficou comprovado? Ficou comprovado que dava para ver. Doutor Rossi, e quando uma testemunha senta aqui, que o senhor sabe que ela está mentindo, apesar do senhor recomendar, olha, o senhor não pode mentir e tal, como é que o senhor age? É o seguinte, quando há suspeita de que a testemunha está mentindo, ou o promotor ou a defesa vão se manifestar. Agora, não é o fato de você suspeitar, porque você tem que ter algum elemento. Mas existe a contradição, às vezes, exatamente. Dentro do processo. Aí, quando há a contradição, os jurados vão decidir se ela praticou ou não o falso testemunho. Nós vamos fazer a demonstração de onde está a contradição. É um crime, né, doutor Rossi? É crime. Falso testemunho é crime. E isso é asseverado para ela que está aqui. Alertado antes de começar... De se tomar o depoimento de qualquer testemunha, não é informante. Que há diferença de testemunha para informante. Informante é aquele que não presta compromisso de falar a verdade. Testemunha não, tem o compromisso de falar a verdade. E se mentir, se praticar o perjúrio, poderá... Em algum desses julgamentos da sua vida aqui, né, o senhor teve em algum momento a vontade de pedir absolvição porque percebeu que aquele réu, naquele momento, que estava sendo julgado, era inocente por todos os debates e por tudo mais, que no final termina acusado? O senhor já saiu uma vez aqui, que eu vi, de cabeça baixa, como saiu muitas vezes de cabeça erguida, como se, olha... Frota, essa que é a parte ruim de conduzir os tribunais de júri. Porque a decisão não parte de mim, o juiz. A decisão parte dos jurados. E eu já fiquei mais muitas vezes, são 24 anos praticamente que eu trabalho no júri. Uma vida. Né? Então, poucos anos eu deixei de atuar no júri. Eu tomei posse no dia 9 de agosto de 96, no dia 10 eu já estava conduzindo o júri. Então foi uma vida toda... Apesar de eu gostar muito do cível, mas pouco atuei no cível, sempre do criminal.
E no júri especificamente, muitas vezes eu já saí daqui triste. Triste por decisão, tanto injusta para a condenação como para a absolvição. Né? Mas eu não posso. Se manifestar. A lei não me permite dar qualquer tipo de manifestação. Nenhuma atitude eu tenho que tomar que dê a entender aquilo que eu penso do processo. Eu dou manifestação da minha opinião, em particular, para o promotor e para os advogados. Aquela conversinha, ó, promotor, advogado, na minha sala. É. O que vocês conversariam de futebol? Não, né? Muitas vezes, às vezes, é para acabar com muitos afloramento apartes, de... Dá uma esfriada. Agressões físicas, agressões verbais. E a gente conversa com eles, olha, vamos manter o equilíbrio para evitar. Até a imagem de vocês passa de uma forma muito negativa, tanto para o jurado, para quem está assistindo, tudo. Mas é muito tranquilo. Né? Nesses julgamentos também, o senhor já viu, muitas vezes, o próprio promotor, o Ministério Público se manifestar e pedir a absolvição do réu que está sendo julgado? Muitas vezes. Como é que o senhor vê isso? Porque o promotor hoje não é órgão acusador apenas. Ele é promotor de justiça. Ele tem que promover a justiça. Muito bem. E muitas vezes a justiça não é condenando. Porque a pessoa está sendo acusada de um crime que muitas vezes não tem provas de que ela cometeu aquele crime. E tem um brocado jurídico que diz: é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Isso é verdade. Então, o promotor que tem consciência de que ele tem que praticar a justiça, não é a justiça a qualquer preço, mas a justiça dentro dos elementos que ele tem dentro de um processo. Não importa o que falaram fora, não importa o que a imprensa comente, não importa o que seu vizinho pense, não importa o que os familiares do acusado pensem, não importa o que os familiares da vítima pensem, mas é o que tem no processo. Se o que tem no processo não é suficiente para pedir uma condenação, o justo é pedir absolvição. Não quer dizer que seja a verdade, mas são elementos que não trazem a convicção plena de que a pessoa praticou aquele fato. Doutor Halson, um acusado que está preso, vem para o julgamento, aqui é absolvido. Ele volta para a cadeia ou daqui ele já sai com um alvará de soltura? Se ele não tiver preso por outro motivo, ele já sai com alvará de soltura. Daqui já sai, sai com a família? Sai com a família. Né? E doutor Halson, e no que diz respeito à família, eu já vi muitas famílias vir depois de um julgamento, quer seja o resultado, de agradecer pela condução, pela imparcialidade que eles perceberam no acompanhamento desse julgamento. Isso é uma paga também, né, juiz? Na verdade, Frota, nós somos servidores públicos, né? Nós somos pagos pela população. Verdade. E a população quer que nós façamos o nosso melhor. Eu posso ter cometido erros, falhas, que eu sou ser humano, mas eu sempre procurei pautar o meu procedimento, a minha conduta dentro da condução dos meus trabalhos de uma forma isenta, de uma forma imparcial, sabendo que aquilo que eu pratiquei ali foi a justiça esperada pela população. Chegar à minha casa, deitar a cabeça ao travesseiro e não me lembrar de nada do que aconteceu. Um julgamento que lhe marcou? Olha, o da família Coniche foi um julgamento que foi muito, muito marcante. Teve um julgamento também de um advogado que foi morto e que o pai dele até já morreu, foi acusado de ter cometido o crime junto com o filho. O advogado Aliel, que foi queimado no carro lá no ramal do Alemão. Exatamente. Eu acompanhei aquele caso. Esse crime, esse julgamento me chamou a atenção num detalhe. Porque aquele cidadão, eu posso falar isso porque já transitou em julgado, está arquivado o processo, tudo. Eu senti que aquele senhor, ele participou da ocultação do cadáver. Não do crime em si. Não do homicídio. E ele foi julgado como participante do... E ele foi condenado nos dois. Até mesmo porque pareceu uma prova na época, que ele passou no posto, pegou o combustível e tal. Eu acompanhei muito isso. Esse caso marcou muito, esse e o do Koninski. Foram
Também o do Joaquim. O do Joaquim, que era um rapaz que vendia livros aqui. Joaquim era um moreno, uma pessoa de cor, era negro. E ele era conhecidíssimo aqui no Tribunal de Justiça, no Fórum. No Fórum, em No geral. Tribunal de Justiça como um todo, como vendedor de livros. Me vendeu vários livros. E o Joaquim era uma pessoa boníssima. Todo mundo gostava daquele rapaz. Bom papo. Maravilhoso. Ele nasceu para ser vendedor. E o Joaquim foi acusado de ter matado o filho dele. Na verdade, ele matou. Mas a história toda do crime, ela foi muito interessante. Quando ele foi absolvido, eu não aguentei e chorei aqui, lacrimejei. Aqui? Aqui, na condução desse julgamento. Porque no Ele meu foi íntimo... condenado? Não, ele foi absolvido. Foi absolvido. No meu íntimo, eu torcia pela absolvição dele. E sabia que ele era inocente. O crime foi uma Não, ele fatalidade. não era inocente, mas ele cometeu o crime porque o filho dele era drogado. Não, eu digo, quando eu falo inocente, né, houve uma fatalidade. Ah, não, houve. E o filho dele, quando estava drogado, ia agredir a mãe, tentava agredi-lo, e foi de uma madrugada que ocorreu isso. O filho dele chegou lá drogado e ele estava com uma faca na mão, ele furou o filho morreu. Agora, doutor House, a gente falando do julgamento aqui, terminou o julgamento, né? Existe sempre aquela situação de o pessoal ficar aqui no salão, o senhor se conduz para lá, né? E vem para sentença, vai vir lá para... como é que funciona toda essa situação? O senhor pede para todo mundo se retirar, aí fica com o corpo de jurados aqui, advogado, promotor, né? E vai para aqueles quesitos, ver a votação desse pessoal todo. Como é que se processa, né, esse tempo de ter, né, o número da lei ali, a pena, né, onde o senhor aqui vem depois, declaro culpado há tantos anos. Como é que funciona tudo isso? O que acontece é o seguinte, no momento do julgamento, a lei determina que os jurados têm que se recolher à sala secreta e lá realizar o julgamento. Dizer se a pessoa foi culpada ou inocente. Eles discutem, conversam entre si lá? Não. Ali nós damos 7 cédulas para cada um. 7 não, são 14, na verdade. É uma cédula sim, uma cédula não. E eu faço, a lei determina que seja feita uma pergunta. E para essa pergunta, são os quesitos. E cada pergunta daquela só admite uma resposta, ou sim ou não. Não existe não sei. Então, após isso, eu vou... E também não existe comentário sobre aquela pergunta? Não, de maneira alguma. Sim ou não? Eu faço a pergunta objetiva. Fulano de tal, no dia tal, assim, assado, foi morta conforme laudo nos autos. Bom, se comprovaram que tinha o laudo e tudo, o promotor deve ter falado, a defesa também. Sim. Se disser não, morreu o julgamento. Porque não houve materialidade. E sem materialidade não há crime. E no caso, o corpo de jurados, só para que o nosso público entenda, ele passa para o senhor apenas a situação de que é culpado ou é inocente? Não, eles vão responder os quesitos. Cada quesito... Sim, respondidos os quesitos. Vai dizer se é inocente ou não. Ou se desclassifica. No início da nossa conversa, nós tivemos aqui a situação de desclassificar, né? Deixar de ser crime doloso contra a vida para ser um crime culposo. Né? Comum. Então, isso poderá ocorrer. E pode dizer que ele é inocente, que ele agiu em legítima Terminada, defesa. então, a resposta desses quesitos, aí é passado para o senhor aí eu vou o dar resultado. A sentença. Ou, se for desclassificação, vou dar a sentença, se for desclassificado para um crime de lesão corporal. Isso aí, tecnicamente, tem uma diferença. Porque se for desclassificado para um crime onde a competência do juizado especial civil criminal, a competência é constitucional, então eu tenho que remeter os autos para ele. Se for para o juízo comum, eu mesmo dou Se for absolvido, no caso... Se for absolvido, já dou a sentença de absolvição. E se for acusado, eu quero que o senhor responda já, que nós vamos num pequeno intervalo comercial e já nós estaremos de volta. Estamos conversando aqui com o juiz, doutor Nazareno House. É só um minutinho. Fica ligado. Plantão Policial Entrevista volta já. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola.
Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. De volta aqui com o doutor Luiz Nazareno Hausler, presidente do Tribunal do Júri aqui de Macapá. Doutor Hausler, a gente conversava, né, na parte da sentença. Como é que o senhor chega nesse cálculo, nessa dosimetria? Isso dá para explicar para a gente? A lei, na verdade, ela determina os caminhos a serem percorridos para chegar a uma sentença final. Você começa ali pelo artigo 59, que são as circunstâncias judiciais, onde você vai analisar 8 circunstâncias para dar a pena base. Em seguida, você vai analisar as circunstâncias, os casos que nós temos são as atenuantes, circunstâncias que atenuam a pena. Você tem uma pena base, joga a atenuante, vai diminuir a pena, e depois vocês têm os casos de circunstâncias agravantes, que poderão aumentar aquela pena que já foi diminuída anteriormente com alguma atenuante, se tiver ocorrido. E como é que, só para interferir, só para que nós entenda aqui, o senhor às vezes sai com 3 cálculos. Pela morte, não sei o que, tal, determina a pena tal. Por isso, tal, pelo agravamento, tal, tal. Como é que o senhor separa isso para dosimetrar, para poder fazer, né, calcular a pena para cada caso ali que o senhor está vendo? A lei, ela determina uma pena inicial, né, e final. Então, nós temos ali as penas de homicídio, vamos colocar um homicídio qualificado. Então são pelas agravantes que o senhor chega nesse número? Não, aí você começa com 12 anos, digamos, vou dar um exemplo hipotético aqui, um homicídio qualificado. A pessoa foi condenada por homicídio por impossibilidade de defesa da vítima e motivo cruel. Vamos colocar essas duas... torpe, né? Ou torpe, ou cruel. Vamos colocar 2 qualificadoras. Okay. Então, a pena inicial tem que começar em 12 anos, porque a pena vai de 12 a 30 anos, nesse caso. O senhor já deu muita pena máxima aqui, não? Não, é difícil você chegar a uma pena máxima. É muito difícil. Para você chegar a uma pena máxima, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 têm que ser totalmente desfavorável à pessoa. Todas as atenuantes têm que ser levadas em consideração. Ele não deve ter nenhum atenuante. Deve ter agravante. Então, são situações que, para você chegar à pena máxima, tem que ser tudo desfavorável a essa pessoa. E nenhum ser humano tem todas essas qualificadoras. Nenhum ser humano vai deixar de ter uma circunstância judicial em seu favor. O senhor já deu sentença aqui contrária à sua vontade? Pô, eu estou dando aqui 12 anos, mas esse cara merecia 30. Já porque o juiz, ele não é o dono do direito da pessoa. O direito não pertence ao juiz. O direito é do cidadão. Então, o que é que eu tenho que fazer? Fazer a dosimetria da pena de acordo com como a lei determina. Porque, do contrário, chegando em grau de recurso ao tribunal, o tribunal vai adequar, no entendimento do tribunal, a quantia correta que a pessoa deveria receber. O momento mais importante para o juiz Hausler em um julgamento? A fala do promotor, a fala da defesa, a fala do acusado, da testemunha? Não, eu acho que todos os momentos são importantes. Agora, lógico, os debates é que eu acho a parte mais emocionante do julgamento. Exatamente. Existe muito teatro, né, juiz, aqui? Maurição, então, e Assi Pelai são muito bons nisso, né? Faz parte. Eles são tecnicamente muito bons, como tem muitos advogados muitos promotores bons. Né? Então, faz parte. Agora, o que é bonito é você defender a sua tese e tentar convencer os jurados de tudo aquilo que você está falando, dizendo para eles, olha, essa aqui é a tese mais plausível, essa aqui é a tese que vocês devem se agarrar. E o outro vem e diz, não, isso aqui não é assim, eu vou provar que é assim. Então, essa dialética do direito,
que se apresenta por ocasião dos debates é que eu acho apaixonante. Algum Tanto é que, quando eu me aposentar, pretendo atuar Esqueça no essa júri palavra também. de aposentadoria que eu vou recorrer. Juiz, algum momento do acontecimento do júri, uma pessoa do corpo de jurados pode se manifestar? Não. Ela poderá fazer perguntas. Por escrito? Ou não, ou verbal? Não, a lei não diz que é por escrito. Eu já tive um problema há muitos anos, e é por isso que a experiência ela conta muito. Há muitos anos eu mandava as pessoas alguma pergunta, e teve um jurado que era 17 horas. O júri já estava chegando ao final. E o jurado disse assim: essa testemunha parece que é a única que está falando a verdade. Em alto e bom claro? Em alto e bom tom. Som. Aí eu tive na hora que dissolveu o conselho. Por quê? Porque ela deu a entender aquilo que pensava das provas anteriormente produzidas. Doutor House, e o Meirim saiu do tribunal do júri? Eu, às vezes, ainda vejo o senhor, ei, Meirim, não sei o quê, mas é muito raro. É o oficial de justiça, né? O Pois é. oficial de justiça, eles continuam. Mas o termo, né, o Meirim... Esse é o termo bem antigo, né? E hoje é oficial de justiça, é o Meirinho que a gente chama, né? E hoje os oficiais de justiça continuam aí com a gente, nos auxiliando, e são Essa muito pessoa bons. que fica aqui do seu lado esquerdo, que é a escrivã, o que na verdade ela faz aqui durante o julgamento? Ela juiz? prepara a ata. Tudo que ocorre, Além de estar gravado, além de estar gravado, mas tudo que ocorre, a parte, ele tem que colocar lá, pedido a parte em tal hora, né? Foi permitido, o tempo de atuação de cada um. Então, a ata, ela espelha tudo aquilo que ocorreu durante o julgamento. doutor House, para a gente finalizar, e agradecendo antecipadamente por o senhor vir aqui atender um pedido nosso, na verdade não é meu, um pedido da sociedade que deve estar até com saudade, né, do doutor Luiz Nazareno House. O senhor já foi ameaçado? Olha, na verdade, foi em 96, quando eu mandei prender uma pessoa, né? Eu não, a lei permitiu a prisão de uma pessoa, e eu recebi umas 2 ou 3 ligações dizendo que eu me matar minha família, mas Não aconteceu. não aconteceu nada, a pessoa há pouco tempo morreu. Ameaçado por advogado e promotor, não? Nunca. Não, de maneira alguma. A gente sempre teve uma relação muito boa, alguns desentendimentos técnicos, isso aí faz parte da labuta diária, jurídica. Com certeza. Então, Até mesmo porque aqui o que é tratado é muito empolgante, é muito polêmico. E você tem que entender por que existe a dialética jurídica. São os entendimentos. E todo mundo diferentes. defendendo a sua parte, né? Tem o seu Lógico, interesse. a Doutor gente House, tem que eu saber gostaria de conviver com deixar, isso. eu sei que o senhor é uma pessoa muito cristã, uma pessoa do bem, eu gostaria de deixar as nossas câmeras para as suas considerações finais, né? Mais uma vez agradecendo, tá? Não vai se aposentar agora, só no pensamento, que eu vou recorrer, tá? Está muito novo, ainda tem muito serviço para dar aqui, mas eu gostaria que o senhor pudesse dar uma palavra para a gente, bem amiga. Na verdade, eu quero agradecer, em nome do Tribunal de Justiça. Eu já disse que eu estou em férias e vim atender o seu pedido, porque eu sei da sua preocupação em levar os conhecimentos à nossa população, e que tanto precisa. Muitas vezes esses esclarecimentos vêm facilitar o entendimento, Com certeza, até de alguns julgamentos. E nós estaremos sempre prontos a contribuir com isso. E uma coisa que eu queria pedir, como cristão que sou, que as pessoas, para diminuir a violência, comecem a agir com o amor que Cristo nos colocou. Que nós pensemos no nosso próximo, ame o nosso próximo. Não é aquele amor no sentido de estar abraçando, agarrando, beijando, no sentido erótico ou no sentido de apenas fraternal, mas é no sentido de se preocupar com o seu próximo. Você, quando demonstra o amor, você demonstra com atitudes. E essas atitudes é de não fazer o mal. E eu tenho certeza absoluta que, se nós agirmos dessa forma, nós iremos ter a diminuição da violência, nós iremos ter a diminuição dessa preocupação nossa, tanto do governo do Estado como o governo federal,
no sentido de se preocupar com a segurança pública. Ok. E eu acho que esse é o nosso caminho, a distribuição e a divulgação de amor ao próximo, e não de ódio. Conversamos com esse grande juiz. Eu acho que nós tivemos nesses 2 programas aqui uma verdadeira aula, muito didática, inteligente, né? Sabe o que diz. Prometemos voltar amanhã a partir de 3h30 da tarde, nesse mesmo canal. Obrigado pela sua audiência, obrigado mesmo.